Estamos apresentando Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. Tudo bem, hoje nós estamos recebendo aqui dentro do Jornal da Cultura o prefeito de Costa Rica, o delegado Cleverson, que vem para bater um papo com a gente pela primeira vez na emissora. Seja bem-vindo já, bom dia, prefeito. E também a Rosângela Marçal, que é vereadora, faz companhia pra gente também hoje aqui no programa, que a gente tem vários assuntos para abordar, inclusive o Covid-19, né? Prefeito, aí eu começo dizendo o seguinte, mesmo na cidade vizinha, né, que o senhor está em Chapadão do Sul, mas os ouvintes de Costa Rica já estão trazendo alguns questionamentos, né? O senhor vai responder no final do programa. Bom dia. Bom dia, Marlon, bom dia aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade de entrarmos nas casas dos cidadãos de Chapadão do Sul através desse veículo de comunicação. Eu sempre faço os elogios para a rádio. A rádio ela tem um alcance fantástico, né? É um veículo de comunicação que alcança todas as classes sociais. Pra gente é importante e agradeço a oportunidade. Seja bem-vindo. Rosângela, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Marlon. Quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Chapadão do Sul é o nosso vizinho aí, sempre a gente está aí atuante, também atendendo a população de Chapadão em Costa Rica. Agradecer a oportunidade de estar aqui junto ao prefeito. O prefeito, ele nos dá essa abertura, ele manda a agenda dele, não só para Rosângela, mas para os vereadores da base, então todos ficam aí atentos e assim, a gente acompanha ele em todos os eventos que ele sempre está participando. E hoje nós estamos aqui, ter a gratidão de estar aqui junto com ele nesta visita à Cultura 97.3. Muito obrigado, mano. A gente que agradece. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero, prefeito, que seja a primeira de várias visitas. A gente vai estar sempre com as portas abertas. Amém. Acho importante essa interação com a cidade importantíssima, cidade vizinha Costa Rica. Prefeito, eu começar o seguinte, de delegado para prefeito, né? É claro que o senhor já fazia gestão, né? Porque um delegado faz uma gestão de segurança pública no município, né? Mas como que essa ideia de repente surgiu ou já vinha de muito antigamente, mas assim, enfim, olha, eu sou delegado, mas eu quero fazer uma gestão maior, eu quero cuidar do meu município, né? Como que aconteceu isso, prefeito? Na verdade, Marlon, assim, eu nunca tive um vínculo com a política, né? E, claro, a gente faz política o tempo inteiro, né? Política vem de polis aí, né? Cuidar da cidade, né? No grego, né? Politicar, né? Então, como delegado, a gente tem uma árdua missão, que é administrar o quase nada que a gente tem, né? Em Costa Rica não foi diferente. Quando eu assumi a delegacia de Costa Rica em 2010, eu tinha 6 investigadores só. Chegamos a ter 75 presos na delegacia, né? Isso é população carcerária de um presídio. E com esses 6 policiais a gente atendia a população, cuidava da cadeia e ainda tinha que elucidar os crimes. E graças a Deus a gente fez gestão com apoio da prefeitura e de outros órgãos, a gente conseguiu atender a contento a população de Costa Rica e a retribuição veio depois. Eu tinha até uma certa ojeriza com a política partidária e após a minha estada em Costa Rica, o trabalho que a gente desenvolveu e aí sim o assédio, né, dos políticos vieram. Isso me fez até ir embora de Costa Rica, né? Foi um dos motivos que me levou a pedir minha remoção, porque eu não queria ingressar na política partidária. E fui para Campo Grande. E aí veio um convite depois, em 2018, para sair candidato a deputado estadual. Aquela onda de mudança, o Brasil vai mudar, e a gente acreditou nessa onda, entrei, né? Fui até bem votado, Chapadão, agradecer aqui o povo de Chapadão, recebi 1.000 e poucos votos aqui em Chapadão do Sul, para deputado naquela época. Uhum. Ficamos com 6.900 e alguma coisa de votos, não foi o suficiente para me eleger. E aí depois vieram alguns percalços, né? Em razão da política, houve minha remoção para a fronteira, e aí veio o convite para vir ser candidato. Alguém não gostou que o delegado surgiu como uma força política em Costa Rica, seria isso, prefeito? Mais ou menos por aí, né? E aí veio o seguinte, depois, né, o convite para voltar a Costa Rica e ser candidato, né, a prefeito. É um desafio, porque eu já estava há 3 anos fora da cidade, enfrentar um sistema político de 20 anos, né? E todo um poder econômico por trás. E a gente gosta de desafios, né? E voltamos, apresentamos um plano de governo bem simples, mas acessível às demandas da população de Costa Rica. A gente costumava falar, né, que acho que foi a primeira campanha política que eu vi que o povo lia plano de governo, né? E a gente fez questão de mostrar isso, mostrar que o plano de governo é o compromisso que o político tem, né? E ele tem que cumprir. E isso foi, e a gente foi ganhando espaço.
né? E conseguimos aí no final sairmos vencedores nesse pleito eleitoral. O prefeito, eu percebi que a vitória foi uma vitória bem apertada, né? Acredito que pouco mais de 190 votos, né? O senhor venceu ali com 50,61%. Uma disputa bastante acirrada, né? Imagino que uma força política já estabelecida em Costa Rica, né? E de repente o delegado, né? Que já não estava mais no município, ele surge realmente como uma nova opção, né? O senhor se sentia como uma nova opção para Costa Rica? Assim, a gente fomos denominados de forasteiro, né? Claro, eu nunca neguei, eu sempre falei, desde a minha chegada a Costa Rica, eu falei que a minha origem era nordestina, eu sou baiano, e quando eu cheguei a Costa Rica para fazer o meu trabalho, não conhecia Costa Rica, não conhecia as pessoas de Costa Rica, e fiz o meu trabalho como deve ser feito. Eu sempre prezo, né, fazer tudo com excelência, e aí a gente fez esse trabalho dentro da medida do possível, a contento para nossa população. E eu não me sentia um forasteiro, né? Na verdade, eu me sinto como um cidadão de Costa Rica, e até eu sou oficialmente, porque a Câmara de Vereadores me deu, à época, ainda quando eu estava como delegado, o título de cidadão costarriquense, né? E então, assim, apesar da oposição ter falado que eu era um forasteiro, isso não surtiu efeito, né? A população sabe o carinho que eu tinha por Costa Rica, e tenho, né? E isso foi revertido em votos. Foram 195 votos, né? Foi bem apertado, sem dúvida, mas enfrentar o sistema como nós enfrentamos foi uma grande vitória para nós, né? Prefeito, bom, o senhor está prefeito, né? Sim. O senhor não é um prefeito de profissão, né? Como que fica, até a critério de curiosidade mesmo, como que fica a sua profissão, né? O senhor é delegado por profissão. Nesse momento que o senhor está prefeito, o senhor está de licença, como que acontece? Isso, no caso, o servidor público, né? Quando ele é eleito ao cargo de prefeito, ele se afasta da função do cargo público, no meu caso o cargo de delegado, enquanto estiver no cargo político, né? E certo. Ele pode optar pela remuneração. Foi o que eu fiz, né? Então hoje eu recebo o salário de delegado, não recebo o salário dos cofres do município. Então também foi um compromisso que nós fizemos de campanha. Bacana. E a gente tem essa opção. Acabando o mandato eletivo, eu volto à minha função de delegado. Eu sempre costumo dizer, falo sempre lá em Costa Rica, a minha carreira é a polícia, não é a política, né? A política, eu vou cumprir o meu mandato de 4 anos, fazer o melhor, né, que eu sempre busco fazer tudo com excelência, e fazer o melhor por Costa Rica, levar desenvolvimento para aquela cidade que merece. Costa Rica está geograficamente bem localizada, numa tríplice divisa, tem um potencial do agronegócio gigante, tanto quanto o Chapadão do Sul, e nós temos o diferencial que nós temos também um potencial turístico muito grande, né? Então, assim, a gente quer explorar bastante isso para que a nossa cidade se desenvolva o máximo possível. Depois dos meus 4 anos, quero entregar a bandeira para outra pessoa e voltar à minha carreira, que é a polícia. O senhor não pensa numa reeleição? Não penso, não quero, na verdade, né? Eu acho assim que a política, ela tinha que ser assim, eu acho que tinha que ser proibido reeleição. Acho que ficar 4 anos, por quê? Por que eu prego sempre isso? Porque questão de ideologias, por mais que eu tente adotar a ideologia de outra pessoa, eu tenho minha própria ideologia, a minha formação, a minha personalidade. Então eu vou governar com o meu olhar. E às vezes o meu olhar por 4 anos é suficiente para fazer as transformações que a cidade precisa. Mas depois de 4 anos, talvez a minha forma de pensar e de agir já não seja mais benéfica à cidade. O ideal é que venha um outro olhar diferenciado, para que a cidade então possa se diversificar. Por exemplo, né, o administrador anterior entrou no ano 2000. Naquela época, ele foi muito útil para a cidade. A forma de administrar, a forma de pensar dele foi importantíssimo para o desenvolvimento de Costa Rica. No meu entender, né, posso estar errado, já não estava mais sendo útil à cidade, né, a forma de pensar e de administrar. Então, a gente entrou com um olhar diferente, um olhar mais para o social. Claro que a gente não vai abrir mão dos grandes empreendimentos, e estamos fazendo isso, estamos buscando, mas a gente tem que olhar para o social, olhar para as pessoas, e governar para as pessoas, né? Inclusive foi uma das coisas que na campanha eu sempre falei, né? O gestor anterior foi muito bom para a cidade, mas não era bom para as pessoas da cidade, e agora a gente quer ser bom para a cidade, mas também para as pessoas da cidade. Por isso que é importante a rotatividade no poder.
para entrar ideologias diferentes e haver a diversidade para a cidade. Prefeito, como que está a recepção hoje do cidadão de Costa Rica, né? Porque a partir do momento que as eleições acabam, o senhor está governando, fazendo gestão para todo o município, né? Sem saber quem votou, quem não votou no delegado Cleverson, né? Como que o senhor sente nesse momento, que eu acredito que seja um momento bastante complicado, o senhor assumir uma gestão no momento de pandemia, economia profundamente afetada, né? A situação a gente sabe qual é de perfeito caos econômico, né? Como que o senhor sente hoje o cidadão costarriquense olhando para o prefeito e falando, olha, tá legal, tá bacana, ou tá deixando a desejar? Marlon, quando eu assumi em janeiro, a gente tinha essa percepção. Foi uma eleição apertada, 195 votos, metade das cidades vai ser oposição. Os primeiros meses são meses que você vai organizando, recebendo toda a máquina, o funcionamento da máquina. Foi difícil, até houve uma certa oposição, mas graças a Deus, hoje a gente vive um momento de uma pax muito grande. A gente começou a fazer esse trabalho. Eu gosto muito de trabalhar com planejamento, então os primeiros meses nós fizemos todos os planejamentos necessários e agora a gente está colhendo os frutos, né? Então, apesar desse curto espaço de tempo, são 7 meses de gestão, a gente tem conseguido entregar para a população muita coisa. E aquilo que não entregamos ainda está em vias de ser entregue. Então conseguimos ganhar a credibilidade da maioria da população de Costa Rica. Claro, ninguém vai ser unanimidade nunca, mas hoje a gente tem ouvido muito de pessoas que foram adversários, inclusive adversários ferrenhos na campanha. Hoje chegar e falar, Cleverson, a gente tá vendo que tá funcionando muito bem seu governo e o povo, a maioria quer realmente o bem para Costa Rica, e hoje a gente vive uma tranquilidade com a população, de modo geral. Prefeito, eu percebo, até porque a gente acompanha muitas notícias da cidade vizinha, né? Aqui dentro do jornal, que o senhor é um prefeito e não é aquele prefeito de gabinete, não, que fica trancado ali no gabinete. Percebo que o senhor está sempre buscando ali o melhor para o município, né? Está sempre em Campo Grande, e recentemente o senhor esteve, inclusive, conversando com o presidente Jair Bolsonaro, né? Conta pra gente como é que foi. A mensagem, Marlon, quando ela é transmitida de um para outro, ela sempre vai chegar distorcida. Então eu gosto de ir até o local, eu gosto de ver a situação para eu ter a percepção, né? Não tomar conhecimento do fato apenas por terceiros, né? E eu recebi um convite, um grato convite do prefeito lá de Presidente Prudente, prefeito Ed, né? Ele fez esse convite, eu até estranhei, né? Eu falei, Ed, você tem ciência que eu sou o prefeito do Mato Grosso do Sul? Ele falou, não, sei sim, né? Mas eu queria que você viesse, você vai ter a oportunidade de fazer um pedido pro presidente. Cada prefeito vai ter a oportunidade de fazer um pedido. E aí eu aproveitei e fomos lá, né? E foi muito útil, tive a oportunidade de apresentar o nosso pedido pro presidente, e ele nos encaminhou para falar com o ministro Tarcísio, né? Tivemos uma oportunidade de ter uma boa fala com o ministro Tarcísio, um cara super acessível, né? Nos orientou em alguns aspectos do nosso pedido. É o grande personagem do governo Bolsonaro, né? Sim, então agora vamos fazer gestão, até temos uma agenda com a ministra Tereza também para levar esse pedido, né? Para ela também interceder junto ao governo. Mas qual é o pedido, prefeito? Nosso pedido é a criação de uma área de livre comércio aqui na nossa região, né? Certo. Então hoje, para o desenvolvimento dessa região, seria muito útil. Então a gente está amadurecendo essa ideia. Eu sei que é um pedido difícil, eu sei que não é algo fácil, mas é como eu disse ao pessoal, eu não vou lá pedir uma ambulância pro presidente, né? Já que é para pedir, eu tenho direito a um pedido, eu vou fazer um pedido grandioso, claro, né? Se concretizar, né, para nossa região vai ser um ganho gigante, não só para Costa Rica, né? Para a região vai ser um ganho muito grande, né? Mas sei da complexidade do pedido, né? Então assim, a gente não está criando falsas expectativas, né? Sou muito realista nesse aspecto. Mas foi bom também que eu me interagi com alguns prefeitos da região de São Paulo, né? Que o encontro era para os prefeitos de São Paulo. Nós entramos lá né? Porque fomos um convidado extra, e já temos algumas coisas que nós queremos levar de ideias lá da região de São Paulo. Inclusive, uma das coisas que nós queremos já trazer, estamos agendando, é o investimento no bicho da seda, né? Que nós temos em Costa Rica uma característica que Chapadão tem menos, né? Nós temos muitos pequenos produtores rurais. E nós lançamos agora o projeto Agro Rica, que é um projeto de apoio a esse pequeno produtor. Nós entramos com toda a equipe técnica, entramos com um aporte também na parte de insumos e maquinários para esse produtor, para auxiliá-lo a tornar a sua propriedade produtiva. E não, o que a gente percebia muito lá, Marlon, o cara criava gado, ele só criava gado. Ele plantava mandioca, ele só plantava mandioca. Então a gente está diversificando essa produção. Ele cria o gado para tirar o leite. Nós compramos agora os resfriadores de leite,
para que ele não fique preso com empresas, né? A empresa, ela botava o resfriador e ela ditava o preço. Agora não, nós vamos ceder os resfriadores e ela vai vender o leite dele para quem ele pagar melhor dessa oportunidade. Então, estamos investindo agora no limão Tahiti, estamos investindo na parte de criação de peixe, vamos montar um frigorífico em Costa Rica, né, para que esse produtor possa ter, para quem vender, industrializar o produto dele. Estamos investindo também no Cinturão Verde. Estamos agora já fazendo a montagem de toda a estrutura para o Cinturão Verde, para quem cultiva isso aí. Conseguimos um box no Ceasa, em Campo Grande. Compramos agora um caminhão para transportar esse produto até Campo Grande, para a gente não só dar para ele plantar e depois não ter para quem vender. A gente está fazendo todo o ciclo, né? De dar o suporte para ele técnico, o suporte de maquinário, de implementos também para ele utilizar, até que ele consiga andar com as próprias pernas, né? Ou seja, fomentar a agricultura familiar. Exatamente, né? Essa é a ideia, né? Costa Rica já foi uma grande bacia leiteira e nós queremos transformar Costa Rica na maior bacia leiteira do estado e temos potencial para isso, né? E o Bicho da Seda é um empreendimento que nós, assim, a prima facie, ainda não aprofundamos no estudo sobre o assunto, mas a prima facie você consegue ter uma renda com pouca mão de obra, né, e num pequeno espaço de territorial. Então a gente está tentando trazer para mais esse empreendimento para cá, né, para Costa Rica, além de outros bate-papos que a gente fez. Vamos ter uma agenda em São Paulo agora para buscar empreendedores para nossa região, né? São Paulo é um campo que já está saturado. Essas pessoas estão buscando novos mercados e a gente quer apresentar Costa Rica para esses empreendedores. Prefeito, como o senhor mesmo ressaltou, Costa Rica tem um potencial turístico que é incrível, né? Inclusive já é rota de grandes eventos. Infelizmente a pandemia adormeceu esse momento. Qual que é o seu pensamento quando tudo isso acabar, para retomar Costa Rica como um ponto turístico que eu acho que é um dos maiores da região? Na verdade, a gente nem está esperando a pandemia acabar, né? Nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e já estamos elaborando o Plano Municipal de Turismo. Estamos fazendo um planejamento de investimento de 1 a 3 anos no turismo de Costa Rica. Costa Rica tem belíssimos atrativos turísticos, mas havia um problema. Os atrativos turísticos não tinham licenciamento ambiental. Estamos fazendo licenciamento ambiental de todos. Aprovamos na Câmara, com apoio dos vereadores, a lei do voucher único, semelhante a Bonito. Estivemos lá em Bonito, o prefeito, né, e toda a equipe dele nos abriu as portas. Tudo que eles já fizeram, que deu certo e deu errado, eles nos apresentaram, para que nós não cometamos o erro que eles cometeram, né, e aproveitemos os acertos deles. Então estamos levando tudo isso para Costa Rica, estruturando tudo. Fizemos também parceria com o Sebrae. Estamos fazendo link com os hotéis, restaurantes, bares, para a gente realmente transformar Costa Rica numa cidade turística. E a nossa meta, a gente sempre trabalha com metas, né? E a nossa meta é transformar Costa Rica nesses 3 anos que faltam de gestão, praticamente, no 3º roteiro turístico do Mato Grosso do Sul. Bonito, Pantanal, depois Costa Rica. Muito bem, parabéns. Amém. Bom, eu acredito que todo esse trabalho que a gente tem ouvido, essa prestação de contas que o senhor traz nesse momento, tem que ter o aval também da Câmara Municipal, né? Tem que estar alinhado ali. A Rosângela vai saber falar melhor do que eu, até com mais propriedade. Como que a Câmara Municipal trabalha com essa nova gestão, um novo jeito de fazer gestão que o delegado Cleverson traz, vereador? Marlon, a gente fica muito contente de saber que o delegado Cleverson, hoje prefeito de Costa Rica, tem todo essa bagagem já, né, para levar a população de Costa Rica ao desenvolvimento, e a Câmara tem sido parceira. Eu acredito que, pelo um bom desempenho do município e também da sociedade, a Câmara tem sim que andar lado a lado ao Executivo, e a gente tem prestado o nosso trabalho, tem aprovado os projetos, tem conversado, dialogado com o prefeito, e o prefeito tem sido muito parceiro da Câmara Municipal. E nós temos aí um trabalho prestado junto ao Executivo de excelência. Acredito que tudo que ele manda ali, os projetos, a gente faz o estudo, tudo, e tem atendido aí os pedidos do Executivo. O Cleverson vem surpreendendo aí, né, a classe política, né, que às vezes tinha aí um pé atrás de como seria o governo Cleverson, e ele tem mostrado aí a sua eficiência e tem devolvido à população o que a população queria ver.
uma boa administração, uma valorização de pessoas, um político autêntico. Então isso aí é o que faz o crescimento de uma cidade. Ele tem buscado vários empreendimentos, temos sido procurado por várias empresas de outros estados para se instalarem no município. Todos os dias ele tem a agenda dele, a gente participa e vê empresários marcando agenda com ele para poder vir para Costa Rica, para conversar, para ver como que é a distribuição ali de apoio ao pequeno e grande empresário, e ele tem feito aí a sua parte, e assim, eu acredito que hoje Costa Rica já viu que o prefeito Cleverson tem sim bagagem de comandar o município e tem feito aí um bom trabalho para nossa Costa Rica. E prefeito, aqui em Chapadão do Sul o pessoal também tem questionamentos para o senhor, né? Então vamos lá, vamos ouvir o que diz aqui o pessoal. Bom dia, primeiro parabéns para o prefeito, que o salário do pessoal da enfermagem melhorou muito em Costa Rica. Queria saber se lá já fazem hemodiálise. Ele que trabalha no hospital aqui em Chapadão do Sul, mas conhece da saúde de Costa Rica. Marlon, nós estamos finalizando a construção do prédio. Acredito que agora até o final de agosto o prédio está pronto. Aí vem a equipe técnica para montar os equipamentos. Já temos todos os equipamentos lá em Costa Rica. Certo. O nosso médico nefrologista já está trabalhando em Costa Rica. Então a nossa expectativa é fazer a inauguração do centro de hemodiálise em setembro. Porém, a gente já faz a diálise para os pacientes que estão na UTI Covid. Nós já instalamos uma máquina de diálise na UTI Covid. Já está operando. Então, hoje os pacientes que estão na UTI em Costa Rica e que precisam dialisar, a gente faz lá em Costa Rica mesmo. Mas o atendimento aos demais pacientes que precisam de hemodiálise, acreditamos que em setembro a gente já inaugure o centro de hemodiálise. Setembro desse ano. Setembro agora desse ano. Muito bem, concordo com o prefeito de Costa Rica, eu também acho que deveria ser só até 4 anos, daí entrava uma nova cabeça, um novo pensamento. Parabéns ao prefeito, tá aí o recado dado também. Vamos ver o que mais aqui, deixa eu abrir aqui, nosso celular não tá querendo colaborar. Vamos lá, tem uma pergunta interessante que eu gostaria de fazer do time de Costa Rica, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso também. O vereador Sapo mandou pra gente top entrevista com o Super Cleverson, tá mandando um abraço pra você, Sapo. Viu? Vereador do nosso município. Deixa eu ver se colabora aqui o nosso celular. Boa tarde. Tá complicado aqui, parece que hoje ele quis travar mesmo, hein, Thiago? Boa tarde, eu queria aproveitar a oportunidade e deixar os parabéns para o povo de Costa Rica. Eu gostei muito do pessoal de lá, são pessoas simpáticas, educadas e hospitaleiras. Das vezes que estive lá, sempre voltei com uma boa impressão das pessoas de lá. Elas passam por nós com um sorriso no rosto, dá bom dia, conversa com a gente. Até as crianças que vão para a escola passavam e davam bom dia. Achei bonito e queria parabenizar. O povo de Costa Rica é assim mesmo, prefeito? Sim, o diferencial de Costa Rica é exatamente o povo. E não estou jogando confete, não. Eu fui policial na Bahia, fui policial em Brasília, trabalhei em Goiás também como policial, e eu nunca fui parado na rua pelo cidadão para me agradecer pelo trabalho policial. É uma atividade espinhosa, a gente sabe, é uma atividade que se restringe liberdades e propriedades. E em Costa Rica eu tive esse grato prazer das pessoas me pararem na rua e é o senhor que é o delegado, que vim me cumprimentar. Era novidade pro senhor isso. Pra mim foi totalmente novidade. Olha que bacana. Olá, bom dia, eu gostaria de saber do prefeito Cleverson sobre o andamento da pavimentação da rodovia MS 316, que liga Costa Rica a Paraíso das Águas. A obra já foi anunciada pelo governador Reinaldo no ano de 2020. Isso, essa obra ela foi dividida em três etapas, né? Primeiro o anel viário lá no Paraíso, e 2 etapas, uma saindo de Costa Rica e outra saindo do Paraíso. Certo. Já foi licitada a primeira etapa, já abriu, na verdade, o processo de licitação, né, para a primeira etapa, que é o anel viário, e segundo o governo do estado, estive com ele recentemente, que até o final do ano vai iniciar a construção daquela obra, vai licitar e iniciar a construção dessa obra da 316. É uma obra do governo, né? É uma obra do governo do estado, ali é uma rodovia estadual. Sou torcedor da Cerc Chapadão, mas em 2022 seremos torcedores do CREC Costa Rica. Será que o prefeito pode nos adiantar sobre a participação do CREC, tanto na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro Série D, pois já garantiu a vaga em ambos os torneios por ter sido campeão estadual de 2021. Qual é que tá a expectativa, prefeito? Ótimo, a gente, para sagrarmos campeões em 2021, a única coisa que eu exigi
da direção técnica do CREC, é que colocássemos jogadores novos, jovens, né? Por quê? Porque a ideia é, o cara tem ali até 25, 26 anos, ele ainda tem a expectativa de jogar num grande clube profissional. Então ele vai entrar em campo dando sangue. Eu não queria jogador em final de carreira, porque eu vi que isso aconteceu muito. Jogador final de carreira, já aposentando, ele não tem mais aquela mesma vontade de vencer. Não veste a camisa, exatamente, né? Então a gente investiu em jogadores. Outra coisa que nós pedimos também é que não houvesse estrelas no time. Todos estivessem no mesmo patamar, tanto que nós pagávamos basicamente o mesmo salário para todo mundo. A diferença era de R$500 ali, R$1.000, não passava disso. E disciplina. Nós tivemos até um acontecimento de um jogador, era um dos melhores do time. Na primeira semana, ele simplesmente saiu da concentração, pegou mais jogador e foi tomar cachaça. E nós cortamos. Na época, eu quase apanhei, né? Porque o pessoal era o melhor jogador. Eu falei, não, se não tiver disciplina, não tiver hierarquia, as coisas não funcionam. Certo. E cortamos, isso deu muito certo. Então até que funcionou, né? Funcionou e funcionou muito bem. O time foi unido até o final. Acertamos também no técnico Ito Roque, lá de São Paulo, né? E já estamos alinhando para acertar novamente com ele, para ele vir. O CREC agora vai disputar 4 campeonatos esse ano, de 2022. O próprio campeonato estadual, que nós vamos tentar o bicampeonato. Vamos disputar a Copa do Brasil, a Copa Verde e o Campeonato Brasileiro da Série D. Então a gente está já correndo atrás de patrocínio bastante, já temos várias empresas que sinalizaram em patrocinar, a própria prefeitura vai dar o aporte, mas a nossa meta é transformar o CREC num clube empresa. E estamos caminhando para fazer isso, né? Para que o clube possa andar com suas próprias pernas e que o aporte financeiro da prefeitura seja só um plus. E a gente tem boa expectativa de que isso vai acontecer, e o ano que vem nós vamos representar o futebol do Mato Grosso do Sul. Nós somos o penúltimo na classificação nacional. Perdemos, salvo engano, para Roraima ou para Rondônia somente. Exatamente. E com a campanha que o Águia fez agora, talvez a gente até caia para último na classificação nacional. Então a gente entra com a missão de representar Costa Rica, mas também representar o futebol do Mato Grosso do Sul. E estamos planejando uma equipe que seja competitiva. Não queremos ir lá só para disputar, queremos ir lá para realmente ter oportunidade e chance de sermos campeões, né? E subirmos para a Série C do Campeonato Brasileiro. O prefeito, um grande diferencial, eu acompanhei todos os jogos da SERC que aconteceram aqui, e aí certo dia, quando nós disputamos com Costa Rica, estava assistindo e eu percebi que o senhor passou, né? Ali com a caixa na mão e tal, enfim. E aí eu perguntei pro Paulo Lupatini, que estava comigo, eu falei, Lupatini, é o prefeito. Eu falei, mas ele acompanha os jogos? Porque para mim é inédito isso, o prefeito ir lá acompanhar e torcer pelo time. Por incrível que pareça, para mim é inédito. E aí o Lupatini falou, não, ele tá em quase todos, ele acompanha, ele vai lá, ele torce, ele grita do mesmo jeito. Eu só não fui num jogo, o pessoal fala que eu sou pé quente. Nós encerramos o campeonato com a única derrota. Perdemos pro Operário, tomamos o gol aos 47. O senhor não estava? Eu não estava nesse jogo. A culpa foi do senhor. Olá, bom dia, eu sou o PH aqui da cidade de Costa Rica. Gostaria de fazer a seguinte pergunta ao senhor prefeito Cleverson. Bom dia, senhor prefeito, sou do ramo de eventos e gostaria de saber o que falta para serem liberados os pequenos eventos. Já tem uma data prevista em Costa Rica? Eu até tive uma reunião essa semana passada com os comerciantes, alguns comerciantes de sistema de bares que nos procuraram. E o que eu pedi para eles? Um pouco mais de paciência, porque a gente está numa descendência da questão do Covid, mas a situação ainda a taxa ainda é alta. Uhum. Nós melhoramos em relação ao que estavam alguns meses atrás, mas não estamos numa zona de conforto ainda. E o que eu disse para eles? Se eu flexibilizar mais agora e o Covid voltar a aumentar, vão atribuir essa culpa a eles, empresários, né, do setor de bares e restaurantes. Então, pedi até o dia 15 agora, de agosto, para nós fazermos essa análise de como a situação vai estar. Aí dia 15 de agosto eu vou reunir com a equipe para ver se compensa ou não nós flexibilizarmos um pouco mais as regras, autorizando a volta aí de alguns eventos que estão suspensos no momento. Bom, nós temos vários questionamentos ali, mas eu vou deixar por ali, porque a gente tem ainda a falar sobre o Covid-19. Desculpa quem mandou a pergunta, eu não consegui atender, mas prefeito, vamos para essa linha agora, Covid-19. A gente percebeu que em Costa Rica teve também dificuldades, teve mortes, enfim, casos foram altos, eu acredito que não tão altos como o Chapadão do Sul, mas enfim, até nos momentos mais críticos o senhor conseguiu tomar uma medida que era não fechar o comércio, né? Ou seja, o comerciante continuou trabalhando
trabalhando, é claro que com medidas de restrição. Isso foi um pensamento seu? Falou, não, peraí, eu não posso prejudicar o comércio. O que nós percebemos, na verdade, Marlon, é que o nosso comerciante lá em Costa Rica, ele fez a parte dele. Certo. Todas as medidas de biossegurança que nós cobrávamos eram implementadas. Então, quase que na sua totalidade, né? Uma exceção ou outra, mas quase na sua totalidade, o comerciante, ele fez o seu papel. E o que a gente percebia, inclusive, teve uma época que eu fiz um decreto e eu coloquei o expediente da prefeitura só meio período. E o que eu percebi? É que o funcionário da prefeitura, ele não estava indo trabalhar, a ideia era controlar o Covid, e ele estava indo para a rua. Então eu falei assim, não, então eu voltei o expediente integral. Ele achou que era férias. É o que acontece, o cidadão está acostumado, numa rotina de todo dia saindo para trabalhar. Ele não consegue ficar dentro de casa. E ele estava saindo, indo para o mercado, indo para lanchonete, indo para bares à noite. Eu falei, não, então é o seguinte, voltei o expediente e a culpa não é do empresário. Se precisa, o que eu percebi era isso. Sempre que a coisa explodia, o Covid aumentava, se atribuía a culpa ao empresário. E lá, pelo menos em Costa Rica, a gente via que todos os comércios estavam respeitando os protocolos de segurança, evitando aglomeração, com máscara, com álcool. Eu falei, eu não posso então atribuir essa responsabilidade ao comerciante. Apesar das pressões, nós seguramos e mantivemos o comércio aberto. E eu fiz o contrário. Eu investi muito na fiscalização. Então, assim, eu falei, se nós podemos identificar aquele empresário que está descumprindo as regras, vamos punir esse. Não vamos punir todos os empresários porque um está descumprindo as regras. Claro. Então, intensificamos a fiscalização e acabou dando certo, né? Conseguimos controlar. Hoje, Costa Rica vive um momento bom, não estamos fora de perigo. As nossas taxas ainda são altas, mas muito melhores do que era há alguns meses atrás. Lockdown não houve em Costa Rica? Não fizemos lockdown, né? E pelo que eu observei em algumas cidades, liguei para alguns prefeitos de cidades que fizeram lockdown e falaram, olha, Cleber, não resolveu muita coisa não. Então, assim, até foi um prejuízo econômico muito grande na cidade e tal. Então, optamos em não fazer o lockdown em Costa Rica. Ô Rosângela, como que a Câmara pensou essa situação também de Covid-19? Porque, por exemplo, a gente conversava anteriormente, quando Costa Rica entrou na bandeira cinza, era obrigatório, né, por parte do governo que se fechasse tudo, que houvesse um lockdown na cidade, né? Mas o prefeito arranjou uma brecha ali e falou, não, aqui não vão fechar meu comércio não. Como que a Câmara pensou esse momento também? O prefeito sempre deixou nós sempre com conhecimento de que o comércio precisava funcionar. E ele sempre reuniu com o presidente da Câmara, repassando toda a situação, né, das reclamações dos empresários. E ele sempre deixou nós a par de todos os pareceres ali do comércio, certo, da nossa cidade. E nós sempre reuníamos e ouvíamos o que ele tinha para falar, juntava tudo, a ideia dele, a ideia do comércio e a ideia dos vereadores, e a gente chegava a um denominador comum. E sempre fomos parceiro dele. Nós nunca chegou e falou, o prefeito é errado, nós temos que vir para o lockdown. Nós sempre pensou também, né, nessa biossegurança, implantamos ela juntamente com a ideia dele e deu certo, né? A Câmara sempre parceira ali, tinha um ou outro às vezes fala, tem que fazer, porque a população em geral, ela cobra isso, porque ela não entende que estaria prejudicando o comércio. Nós teríamos mais Covid, né? Mas se não fechasse teria menos, e que se fechasse teria menos Covid. E se fechasse, a gente estaria atendendo o anseio da população. Só que aí a visão do prefeito foi essa que ele acabou de dizer, de que ele via o pequeno, o médio e o grande empresário sendo prejudicado com todas as biosseguranças ali, que hoje o comércio de Costa Rica é parceiro com o executivo, e a gente tem ali a associação comercial que sempre está ali atuante e levando as problemáticas ao prefeito, que é a que cuida da parte comercial, levando que o comércio estava sendo redondinho com a nossa cidade. Então, o que é que nós teríamos que ter feito? O que o prefeito fez, vamos, em vez de fazer um lockdown, fazer a fiscalização, e assim ele colocou, mais ou menos quantos fiscais a gente tem, prefeito, ali na... Acho que, salvo engano, 40 ou 30 alguma coisa. Nossa!
A gente espalha grande quantidade, toda a cidade, o tempo inteiro. Aí criamos também uma fiscalização móvel, né? E esses fiscais, eles estão fiscalizando apenas o comércio ou não? De repente uma festa clandestina que está acontecendo? Aí nós fizemos uma fiscalização móvel, duas viaturas, né? E com apoio das polícias civil e militar e também do Corpo de Bombeiros. Para a gente fiscalizar esses eventos, e a polícia fechou muitos eventos clandestinos. Claro que alguns aconteceram, a gente não tinha como saber de todos, mas o que foi possível fazer a gente fez com o apoio dessa fiscalização e com o apoio das polícias. Prefeito, o atual momento, a gente percebe ali, até abrir ali o vacinômetro, né, o painel, nós temos ali em Costa Rica 65,53% da população já vacinada com a primeira dose ou com a dose única, né? E 31,84% da população geral já está imunizada contra o Covid-19. Eu tenho duas questões para a gente analisar nesse finalzinho do jornal. Primeiro, a população estimada ali em Costa Rica é de 21.142. Costa Rica tem mais que isso. Hoje, no nosso sistema de saúde registrado, nós temos 32 mil pessoas. Olha só. Levando em consideração que algumas cidades vizinhas utilizam o nosso sistema de saúde, a gente acredita que nós tenhamos aí entre 26 a 28 mil habitantes. E isso nos prejudicou, porque pelo PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, a distribuição da vacina é feita de acordo proporcional à população do IBGE. E pelo censo do IBGE nós só temos 21 mil. Então nós somos prejudicados em razão ao censo. Somos prejudicados inclusive economicamente. Nós recebemos hoje, o FPM é 1,2, o nosso, e a partir de 23 mil habitantes, o FPM é 1,4. Nós Costa Rica deve estar perdendo aí cerca de 250 mil mês, né? Só de repasses financeiros do FPM. Então a gente temos até uma agenda a semana que vem com o presidente nacional do IBGE, foi até a senadora Soraya quem fez essa agenda pra gente tentar ver o que é possível fazer para nós atualizarmos a população de Costa Rica. Isso não é algo só de Costa Rica, não. Chapadão do Sul vive a mesma situação, essa tal da estimativa do DataSUS. Isso aí é horrível, né? Nos prejudicou com grandemente. certeza. Chapadão ainda ficou menos prejudicado do que a gente, porque o censo de 2010, Costa Rica tinha 600 habitantes a mais que Chapadão, no censo de 2010. Nessa estimativa que foi feita em 2019, 2020, Chapadão passou para ser 26 mil habitantes, algo assim, deve ter muito mais do que isso, e Costa Rica ficou em estimativa de 21 mil habitantes. Complicado. Bem complicado. Reta final do Covid-19, agora voltando à questão do percentual já vacinado, o que o senhor acredita que aconteça nas próximas semanas? De repente a gente chega no final de tudo isso, quando, né? Tem uma expectativa, prefeito? Eu acredito que a partir de até outubro nós tenhamos cerca de 60% a 70% da população de Costa Rica já imunizada com primeira e segunda doses, né? O que já nos dá uma tranquilidade de voltarmos à vida normal. Eu falo isso por quê? Porque países da Europa e Estados Unidos, quando eles atingiram ali em média de 40% de imunizados, praticamente eles já começaram então a retirar as regras de restrição. Hoje nós estamos com 30 e pouquinho imunizados em Costa Rica. 31,80, né? Então de imunizados com primeira e segunda dose ou dose única no caso da Janssen. Quando nós chegarmos aí a 40% ou 50%, a gente com certeza já vai ter uma vida normal e vamos retirar essas restrições aí que hoje ainda existem. O senhor acredita que isso aconteça até outubro? Pela análise que nós temos feito, pela quantidade de vacina que tem chegado e pelos contratos de agora, né, das empresas que estão fornecendo ao governo federal, a quantidade de doses que estão sendo enviadas, acreditamos que até outubro a gente já esteja nesse patamar. Muito bem, prefeito, olha, a gente está chegando ao final aqui do Jornal da Cultura, agradecer pela presença, o senhor muito bem nos atendeu, a sua assessoria organizou pra gente bater esse papo, tá as portas abertas, gostaria que o senhor voltasse aqui várias outras vezes também pra gente conversar. Obrigado também à vereadora, seja bem-vinda, sempre também, vamos marcar uma data especial pra gente falar da Câmara Municipal também, sejam sempre bem-vindos. Olha, prefeito, parabéns pela sua gestão, por tudo que o senhor apresentou aqui, o que a gente ouve também, porque nós temos amigos em Costa Rica, né? Então, são só qualidades, só coisas boas, isso é muito importante, porque o desenvolvimento de Costa Rica, ele engrandece a região inteira, né? Não apenas o município de Costa Rica. Parabéns, e parabéns também por o senhor ter optado de não ter lockdown no município, de não fechar o comércio, né? Não deixar que o comerciante pagasse o pato nessa situação de pandemia. Obrigado, viu, prefeito? Eu que agradeço, Marlon, agradeço a direção da rádio por nos dar a oportunidade de falarmos aqui aos munícipes covizinhos e agradecer à população de Costa Rica pela confiança. Claro que a gente sabe que tivemos erros durante esses 7 meses de gestão,
mas acredito eu que tivemos mais acertos do que erros, e o objetivo nosso é acertar sempre. Se o erro acontecer, não é um erro proposital. E deixar a prefeitura, nosso gabinete aberto. Nós iniciaremos agora o nosso gabinete compartilhado, né? Um atendimento ao público. Só estamos finalizando agora com a parte de mobília, e a gente trabalha lá também. Não podia deixar de agradecer a Câmara de Vereadores. Nós só elegemos 3 vereadores, 8 eram vereadores de oposição. A Rosângela optou já de imediato, né, em formar a base conosco. E só que, na verdade, em Costa Rica hoje a gente não tem conosco no nosso grupo político os demais vereadores, mas temos feito uma gestão compartilhada. Todo projeto que eu tenho em mente, eu sento com os vereadores, a gente debate, eles apresentam as sugestões dele. Então, quando o projeto vai para a Câmara, ele já vai de forma consensual. Então, é para a gente não ter esse desgaste. E os próprios vereadores têm apresentado projetos que engrandecem a cidade, e a gente conversa para ver se a gente tem o aporte financeiro suficiente para atender, se tem a rubrica orçamentária. A gente tem abraçado também as sugestões, porque o objetivo, como eu disse, não é fazer carreira política, o objetivo é fazer o melhor mandato possível. E se as pessoas estão querendo ajudar, como os vereadores, a gente abre as portas para isso. E muito obrigado pela oportunidade, meu amigo. Obrigado mais uma vez, vereadora Rosângela. A gente vai marcar ainda um encontro aqui na Rádio Cultura FM para falar sobre o seu anseio de nos representar na Assembleia Legislativa. Eu acho muito importante. Nós não temos nenhum representante na região, né? Seria muito, muito interessante, realmente. Obrigado, viu? Eu quero agradecer pela oportunidade aqui, Marlon, da Cultura FM, e por toda a equipe que aqui te atende, e também aos munícipes de Chapadão do Sul, e estendo a Costa Rica, que é muito acolhedora, e dizer a você, Marlon, que eu tenho um imenso prazer de estar voltando aqui para a gente conversar, para falar um pouco de política, falar sobre a Câmara e sobre os anseios da gente estar aí representando o nosso estado de Mato Grosso do Sul como uma pré-candidata a deputada estadual, onde nós vamos atender a região norte, e tendo o meu gabinete, eu quero montar um gabinete na cidade de Costa Rica, caso venha a ser eleita, né, para atender os nossos coevizinhos, para ficar mais fácil, né, da gente trazer mais empresas, gerar mais emprego e renda. Eu acredito que a gente vê outras cidades e cada um tem o seu deputado representante, e as indústrias vão mais para quem tem mais força. Então, eu acredito que se a gente conseguir ter um deputado ou uma deputada dentro dos seus municípios para representar os coevizinhos, eu acredito que a gente tenha mais chance de ter emprego e renda nessa luta aí de ser um representante do nosso estado. Vereador, eu acho importantíssimo isso, porque a gente percebeu nessa época agora de pandemia, por exemplo, que os deputados estão muito longe da gente. É aquele famoso deputado Copa do Mundo, né? A cada 4 anos ele aparece, leva os votos do município e não retorna mais. Tudo bem, eu mandei uma ambulância, mas peraí, a gente precisa ter alguém para contar, para ligar ali e falar: deputado, precisa resolver uma demanda aqui do município, não é só ambulância que a gente quer, não é? Não desfazendo de uma ambulância, que é muito bom, sem dúvida, mas eu acredito que está na hora da região aqui, seja você ou seja qualquer um outro, mas que a gente tem um representante também, né? Com certeza, a gente vem nesse gargalo aí da 316, que é Paraíso, Costa Rica, Paraíso, né? De quantos anos? Nós temos também a 135, que é 17 quilômetros para ligar Costa Rica ao estreito ali do Alcinópolis. São 17 quilômetros, são tão poucos quilômetros, né? E assim, os agropecuaristas, o agricultor sofre muito ali, porque a gente tem ali a Ativos, e a poeira é muito. O gado, você chega lá, o gado tá comendo poeira, é muita poeira. Então são muitas propriedades, como diz o prefeito. A gente tem muito pequeno agricultor, então assim, sofre muito com isso. Fora a situação de mosquinhas também que dá. A poeira também faz dar isso. Então assim, são isso e muitas outras coisas que a gente vê acontecendo que a gente quer buscar para os nossos municípios, né? Aqui é Chapadão, é Paraíso, é Figueirão, é Alcinópolis, Camapuã, Coxim, Rio Verde. Aí vamos falar aqui nós tem Sonora e tem São Gabriel do Oeste. São Gabriel do Oeste hoje, você vai ali, a indústria se instalando quase todos os dias. A gente tem visitado, tem olhado e tem buscado para trazer também para Costa Rica, né? Mas sem
tem uma força política maior que tá ali todos os dias cutucando, preciso que atende Chapadão, preciso que atende o Figueiredo. É a hora de fazer politicagem, né? Aí a gente tem que ter essas pessoas ali, todos os dias para estar cutucando. Assim, a gente fica agradecido por todo o apoio de todos os deputados, tanto federais quanto estaduais e senadores que têm atendido, só que a gente precisa desse feedback, nós precisamos ser mais unidos. Não é de ano ou 4 anos, tem que ser todos os dias, né, Marlon? Então, obrigado mais uma vez, tá bom? Vereadora, prefeito, mais uma vez, obrigado. Nós encerramos aqui o Jornal do Cultura.